Olá a todos, aqui estamos nós de volta aos nossos vídeos semanais. Obrigada por estarem aí. Hoje temos um tema assim bem diferente, foi um tema sugerido por uma amiga. Obrigada, Sabrina, pela sugestão. Apesar de ter sido um bocadinho incómodo para mim assistir o documentário que a Sabrina me sugeriu que eu assistisse e que fizesse um vídeo sobre ele, eu tenho que agradecer a ela porque foi um contributo profissional e pessoal muito importante para mim e acredito que eu possa passar a vocês algumas ideias mais importantes desse documentário. O documentário chama-se A Máscara com que você vive, The Mask You Live In, que é americano, e fala sobre esta masculinidade que a gente tenta passar às nossas crianças, tenta e consegue passar às nossas crianças, e que se calhar até aconteça de forma bastante inconsciente, mas que a longo prazo tem consequências. A curto, médio e longo prazo tem grandes consequências. Então eu gostava de vos falar sobre esse documentário e de fazer algumas reflexões e vamos tentar levá-las para o nosso dia-a-dia e fazer alguma diferença. E aí encaixa o fitness mental, não é? Algumas pessoas poderão perguntar onde é que este tema encaixa aqui no tópico do canal. Encaixa perfeitamente, porque tudo que seja mudança e que seja uma mudança positiva, porque esse é o meu objetivo, encaixa aqui no nosso canal, que é mudar o nosso cérebro, reprogramar o nosso cérebro. E como eu sempre falo, começa em nós, não é? Nós não podemos querer que os outros comecem a fazer a mudança se nós não tentamos pelo menos fazer, não é? Vamos fazendo pequeninas mudanças e o que eu vos quero falar hoje não é uma pequenina mudança, são mudanças gigantes. Vamos refletir sobre o tema deste documentário, a masculinidade e a forma como ela é passada já na infância desde muito cedo. A história de homem não chora, não pode mostrar as suas emoções, que não deve falar, tem que resolver as coisas na porrada, que é homem tem muita mulher, que tem que ser dominante, o homem é dominante na relação, o rapaz é dominante na relação, o adolescente é dominante, o menino é dominante nas brincadeiras, que todo o homem que é homem tem que ser atleta, tem que ser forte, tem que fazer dinheiro, tem que criar bens materiais. Todos nós já ouvimos estas, outras, alguns destes conceitos que são associados à masculinidade, não é? E eu não sei se por ingenuidade da minha parte, mas eu não tinha assim tanta consciência que as coisas acontecem assim. Mas realmente é assustador. Esta máscara da masculinidade e que acontece não só em casa, mas como também na escola, como acontece junto dos amigos. E é como se a gente tivesse a ensinar as nossas crianças a colocar esta máscara e a passarem uma imagem daquilo que eles não são, não é? E agora eu fico a imaginar o conflito interno que isto não é na cabeça das nossas crianças, não é? Dos nossos meninos, neste caso, estamos a falar de meninos. Ao colocar esta máscara, a criança está-se a proteger, não está a mostrar quem ela realmente é, não está a mostrar a sua fraqueza, né, as suas vulnerabilidades e assim está protegido contra esta sociedade que diz que menino, homem não chora e homem não é vulnerável, não pode mostrar as suas emoções, os seus sentimentos. O que é que isto traz de um ponto de vista psicológico e neurológico? Isto traz dor à pessoa. É a única consequência que isto tem. Dor. Agora, o que vem da dor já são muitas outras consequências. Porquê que vem dor? Imaginem o que é uma criança crescer, desde muito pequenina, ensinando a não mostrar o que sente, não mostrar as suas emoções, os seus sentimentos, o que as coisas provocam nela. Isto vai tudo guardando aqui dentro, vai tudo acumulando. E isto... se a gente não fala sobre o que se passa dentro de nós, isto tudo vai-nos trazer consequências e vai-nos trazer consequências psicológicas, neurológicas, consequências na nossa saúde mental. E isto não passa de uma pressão social, uma pressão que vem da nossa sociedade. E se vocês repararem, todos nós, incluindo eu estou a falar com vocês sobre isso, mas isso também acontece comigo. Também temos essas conversas, também passamos esta imagem de que engole o choro. Essa é a minha favorita. Engole o choro. Não mostres o que tu estás a sentir. Não dês parte de fraco. Isto é horrível. É horrível. E daí vêm as patologias quando começam a crescer
quando começam a ficar já na adolescência, não é preciso ser adulto, na adolescência a gente já vê essas consequências. E há outra questão aqui que é muito importante, que é quando nós dizemos não mostra as suas emoções, ou não chore, isso é coisa de menina. O que é que nós estamos a dizer sobre as meninas? Que elas são fracas? Que elas são vulneráveis? Que elas são menos do que os meninos? Que são seres inferiores? É isso que a gente realmente quer passar? É isso que nós, mães, queremos passar aos nossos filhos e nós, pais, queremos passar aos nossos filhos? Eu acho que é importante a gente fazer estas reflexões, porque há aqui conceitos que podem estar a passar imagens muito erradas e informações, educações que não é o que a gente quer passar às nossas crianças, mas que no contexto, no dia a dia, na nossa pressão social, a gente acaba por ir envolvidos e a gente nem percebe o que realmente está a acontecer. Mas esta pressão social existe e cabe a cada um de nós começar a fazer a diferença nessa pressão social. O homem pode chorar, o homem pode ficar triste, pode ficar feliz e tem todo o direito de mostrar e por que não ensinar às crianças que é assim que funciona, é assim que vai ser quando crescerem, é assim que vai ser quando forem adultos e que é normal falar sobre as nossas emoções. O que acontece se a criança crescer sem o hábito de falar sobre as suas emoções? Já falámos, a dor, não é? E o que é que vem dessa dor? Eu fiz aqui uma lista, eu poderia ter colocado tantas mais coisas nesta minha lista, mas para o meu vídeo não ficar muito longo, eu fiz aqui uma lista das consequências de quando as nossas crianças, e agora falo de meninos e de meninas, porque também pode ser essa imagem de dureza, de ser forte e não passar emoções às outras pessoas, também pode ser ensinada às meninas, há meninas que crescem assim. E quais são as consequências desse tipo de educação e desse tipo de pressão social? Infelicidade, os maus resultados na escola, a delinquência, os crimes, a violência, as drogas, entrar em gangues, a prisão, o desejo de vingança, a depressão, a ansiedade. Isto são alguns dos tópicos que eu vos coloquei. E porquê que surgem? Porquê que surgem todas estas consequências dessa dor? São tudo comportamentos que uma criança ou um adolescente tem na tentativa de combater esta dor. Ele nunca foi ensinado a lidar com emoções, nunca foi ensinado a lidar com sentimentos, nunca foi ensinado a falar sobre isso. Então o que é que ele faz? Ele tenta descarregar noutras coisas. E normalmente, eu diria que 99% dos casos, tenta resolver isso de forma muito errada. Nestas consequências todas, tudo isto, o que é que vai levar no fim? É um tópico que é muito abordado no documentário, que é o tópico do suicídio. O suicídio é uma consequência também da depressão, não é? Nem só, mas a depressão é um tema que eu tenho falado muito e para quem conhece o meu blog, depois eu vou deixar o link do meu blog aí na descrição do vídeo. Para quem conhece o meu blog, eu escrevi um artigo há alguns anos atrás sobre a depressão infantil e como ela é real, como ela existe e há muitas pessoas que têm dificuldade em aceitar que ela existe e eu sei que é difícil porque eu trabalho com isso e eu gostava que ela não existisse, mas o facto de eu entrar em negação sobre o tema não significa que ele não exista, então mais vale enfrentá-lo, não é? E a diferença, no meu artigo eu falo sobre isto e aqui no documentário também fala sobre isso, a diferença entre a depressão no adulto e a depressão na criança e no adolescente. Na criança e no adolescente, a tendência para o comportamento não é de isolamento. Pode acontecer o isolamento, querer ficar só, não é? Fechar no quarto, mas também há uma tendência para a violência, para comportamentos mais agressivos e que não aconteciam antes, que são muito inesperados. E no vídeo fala sobre isso, no documentário, e eu também falo sobre isso no meu artigo. E é importante que a gente tenha essa consciência, que às vezes as crianças, os nossos adolescentes estão a dar sinais e a gente está a ignorá-los, a gente pensa que é só falta de educação ou mau feitio e às vezes pode ser bem mais do que isso. Eu no documentário
há um momento em que aparece esta frase: todos os dias 3 ou mais crianças se suicidam. Estes dados são dos Estados Unidos, mas não interessa, são crianças. É no mundo, existe, é real. Todos os dias 3 ou mais crianças se suicidam. Eu vou voltar a repetir. Todos os dias 3 ou mais crianças se suicidam. E isto é uma consequência de tudo o que a gente vem passando às nossas crianças, do que a gente vem ensinando às nossas crianças. Seja a questão da masculinidade, seja o que for. Mas quando a gente ensina às nossas crianças que não devem exteriorizar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus medos, as suas dúvidas, isso tem consequências. Pode não ser logo, a curto prazo, mas a médio ou a longo prazo tem consequências. Podem levar ao suicídio, podem levar à prisão, podem levar outras coisas, mas garanto-vos que a comportamentos positivos não leva. Tá? Então, isto sou eu a falar super rápido, a tentar resumir o máximo possível. Resumir não, porque nem dá para resumir o documentário, porque é demasiado extraordinário para tentar passá-lo num vídeo tão pequeno. Mas o vídeo passa muito esta imagem das consequências de não ensinar as nossas crianças, delas não crescerem falando sobre emoções e sobre o que se passa com elas, como é que foi o dia na escola, como é que não foi, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. E é assustadoramente impactante a relação que eles fazem no documentário das pessoas que estão presas com as histórias de vida deles, de meninos que foram abusados, meninos que foram negligenciados, meninos que foram agredidos fisicamente, sexualmente. Então tem que haver uma conscientização de que há uma relação entre não exteriorizar emoções, não exteriorizar pensamentos, medos, angústias. Há uma relação dessa não exteriorização com uma vida futura problemática, com consequências desagradáveis. E às vezes pode ser desconfortável para nós falar com as crianças sobre temas que sejam mais desconfortáveis, não é? Mas as coisas existem. E fingir que elas não existem não resolve, não faz com que os problemas deixem de existir. E eu estou a falar isto para vocês e estou-me a lembrar da minha coleção dos livros, e estou a lembrar que eu escrevi essa coleção dos livros exatamente por essa razão, para criar uma porta, uma janelinha, para que temas como o abuso sexual sejam falados com as crianças. E eu fiz aqui uma lista enorme, que eu não sei como é que vou passá-la tão rápido, de como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos começar a fazer diferença. E aí entra o fitness mental. Vamos reprogramar os nossos cérebros, vamos começar a trabalhar de forma diferente e ensinar as nossas crianças a trabalharem de forma diferente. E isso já me leva ao primeiro tópico de fazer a minha diferença. E dividi os meus tópicos entre casa e escola, mas o que eu vos vou falar agora encaixa em casa e na escola, que é a questão da modelagem. Desde o início, desde do secundário que eu comecei a estudar psicologia, que a gente fala em modelagem. Modelagem. As pessoas que a gente tem à nossa volta, pessoas que são importantes na nossa vida, são os nossos modelos. Então, sejam eles capazes de falar sobre emoções, nós vamos ser capazes de falar sobre emoções. Se eles não forem, ou se eles não nos permitirem falar sobre as emoções, sobre o que se passa connosco, nós não vamos criar esse hábito, nós não vamos crescer assim. E isto é um ciclo. Os meus filhos não vão falar, os meus netos não vão falar e assim será por aí afora. Então, como eu sempre falo, alguém tem que começar a quebrar o ciclo. E se nós estamos desconfortáveis agora, com estas situações, é agora que a gente começa a quebrar os ciclos. Então, ser modelo. E eu sempre... Há uma frase que eu sempre falo e que tem algum impacto nas pessoas e eu vou dizer aqui. E se tiver impacto em uma pessoa, já vale a pena. Que é o tipo de pai que você é o tipo de marido que a sua filha um dia vai procurar. E o tipo de mãe que você é o tipo de esposa que um dia o seu filho vai procurar. Então, vamos pensar sobre isto.
Nós somos modelos, constantes modelos. Seja pai, seja mãe, seja avó, seja avô, seja professor, que muitas vezes acontece. No vídeo, no documentário, fala muito sobre os treinadores. E porquê que isto acontece? Porquê que, por exemplo, uma criança utiliza um treinador como modelo? Porque em casa não tem. E às vezes é questão de estar lá fisicamente, mas não está lá presencialmente fazendo o seu papel. Então a criança ou adolescente procura noutro lugar. E a verdade é que é outro tópico que eu coloquei aqui para vos falar. A verdade é que a criança tem as suas curiosidades, o adolescente tem as suas curiosidades e ele vai procurar respostas a essas curiosidades. E se ele não as encontrar em casa, ele vai procurar, ele vai encontrar quem lhe responda. Pode encontrar num vídeo no YouTube menos lúdico, pode encontrar num vizinho que tire proveito dessa situação, ou num familiar, ou seja, quem for. As crianças e os adolescentes vão satisfazer a curiosidade deles. Se eles não se sentirem à vontade para satisfazer em casa, em segurança, eles vão satisfazer noutro lugar. Mas eles vão satisfazer essa curiosidade. Então, não criar tabus. Não pode haver tabus sobre o que vai ser falado, sobre o que... A gente sabe que a criança, por exemplo, vai ter dúvidas, vai ter questões a colocar sobre a sexualidade. Então, por que não falar sobre sexualidade? Sabem porquê? Se não falarem com ela, ela vai procurar respostas em algum lugar. O que é que acham melhor? Procurar em vocês ou procurar fora de casa? Acho que traz muito mais conforto pensar que a criança vai procurar em nós. Vamos falar sobre respeito. E falar sobre respeito não é o mesmo que respeitar a criança e o adolescente. Então vamos falar sobre respeito, mas ser modelos sobre esse respeito. Certo? Um outro tópico que eu tenho aqui, não colocar tanto o foco na resolução das situações, mas também em ouvir, deixar a criança falar, deixar a criança exteriorizar, que ela crie o hábito de falar sobre emoções e que ela não tenha medo de falar sobre isso. Não seja um tabu falar sobre emoções. Que a criança não tenha que esconder o que sente, que não tenha que reprimir o que ela sente e que isso não fique aí ruminando na cabecinha dela e levando a mais tarde ao que a gente chama das perturbações, transtornos mentais. Está bem? Aqui outros tópicos que eu coloquei. Perguntar muito como foi o dia, como é que você se sente, como é que está, mas mais importante que perguntar é ouvir a resposta. Certo? Vamos perguntar, mas vamos parar e ouvir a resposta. Está bem? Às vezes na correria do dia a dia não é fácil, mas é possível. Está bem? Vamos falar sobre emoções. Há um outro tópico aqui que eu coloquei e que eu acho muito interessante, e algumas pessoas podem achar que não seja, mas para crianças mais pequeninas funciona muito a caixa dos pensamentos, a caixa das preocupações, em que uma caixa de sapatos, e no documentário fala sobre isso. Eu por acaso já tinha lido sobre essa estratégia nos livros da Tori Hayden, que eu tenho aqui todos eles, vou-vos mostrar. Aqui é uma professora, Tori Hayden, e ela é professora e na sala de aula dela, ela utiliza a caixa dos pensamentos, onde as crianças são incentivadas a deixar um pensamento. Pode ser uma preocupação, pode ser uma dúvida, pode ser um medo. E depois no dia seguinte esses pensamentos são debatidos, são falados, mas sem se apontar o dedo, sem humilhação, percebem? Da pessoa ter que se expor e sentir que os outros gozam com ela ou que alguém vai contar à mãe ou ao pai. Isso é uma estratégia que funciona muito, quer em casa, quer na escola, está bem? E ficar disponível para esses momentos. Outra estratégia é acabar com os clichês, quer em casa, quer na escola. Vamos acabar com estes clichês de homem não chora, seja forte, não deixe passar as suas emoções. Essas coisas todas que eu nem gosto de repetir, nem gosto de ficar falando sobre elas. Vamos acabar com isso. Isso é humilhante, não é construtivo para a personalidade da criança, não é construtivo para a autoestima dela e não vai trazer nada de positivo. Certo? Aqui em relação à escola também tem aqui um dado que tinha no documentário e que é em relação aos Estados Unidos, mas não interessa. Eu volto a repetir, é sobre crianças, é uma realidade no nosso mundo.
1 em 4 crianças sofre bullying na escola. 1 em 4 crianças sofre bullying na escola. Como é que isto é possível? Vamos ficar mais atentos. Alguma coisa está muito errada para isto estar a acontecer. Outro tópico que eu quero aqui deixar para terminar, eu juro que estou a tentar ser rápida. Um outro tópico que eu quero muito aqui falar é a questão dos videojogos e dos vídeos no YouTube. Falo sobre isso no documentário e eu vou referir aqui porque eu tenho receio que algumas pessoas não assistam ao documentário porque ele é longo, então eu vou-vos dizer. É um estudo científico que demonstra que crianças que jogam videojogos com frequência ou que assistem vídeos violentos com frequência, até porque os videojogos para meninos normalmente são violentos, não é? Assustadoramente violentos. Jogar esses jogos com frequência tem consequências. Eles apontam nesse estudo 3 consequências. As crianças tornam-se menos sensíveis à dor delas e das outras pessoas. Atenção a isto. São crianças que se tornam mais receosas em relação ao futuro, têm medo do que o futuro lhes vai trazer e são crianças mais agressivas. Conseguem entender o que deixar uma criança em frente ao computador provoca durante horas e horas durante o dia? De uma forma super resumida, é isto que eu tinha preparado para vos passar. Eu fico com um sentimento de frustração com este vídeo, de não vos passar tudo o que eu queria em relação a este documentário, mas eu espero que algumas palavras que eu aqui falei tenham impacto em vocês. E eu queria terminar este vídeo com uma frase e eu quero muito que vocês reflitam sobre ela porque eu tenho trabalhado muito sobre ela desde ontem. A minha frase é: motive o seu filho a ser a melhor versão de si próprio, mas seja um modelo. Motive o seu filho a ser a melhor versão de si próprio, mas seja um modelo. Nós somos o modelo, tá bom? Temos que aceitar isso, temos que lidar com isso. Aceitar fica mais fácil, vamos aceitar e vamos lidar com isso. Quem ficar curioso, o documentário chama-se The Mask You Live In, a máscara com que você vive. E é impactante, é poderoso. Eu vou escrever um artigo sobre este tema e vou deixar no meu blog. Ainda não está escrito, por isso ainda vai demorar alguns dias a ser publicado, mas eu vou-vos deixar na descrição do vídeo, vou-vos deixar o link do meu blog e vocês já podem começar a ler alguns artigos que tem lá, incluindo o artigo sobre a depressão infantil, que eu acredito que seja importante. E por favor, coloquem uma coisa na vossa cabeça: o facto de a gente ignorar as coisas não faz com que elas desapareçam, certo?